Dito isso, eu quero pedir que você abra a tua Bíblia, por favor, em Gênesis 22. Gênesis 22. Nós vamos ler os versículos 1 ao 14. Gênesis 22, versículos 1 ao 14. Se a minha memória não me engana, eu acredito que já tive a oportunidade de pregar sobre esse texto em outra ocasião, onde Deus coloca Abraão à prova, pedindo que sacrifique o seu filho Isaque. Mas nós vamos ler novamente esse texto hoje, Gênesis 22, do 1 ao 14, e vamos pensar sobre o tema, o Deus que provê. O Deus que provê. Amém? Amém. Será projetado aqui também. E eu ficaria aqui ao lado para que quem quiser acompanhar na tela, na projeção, possa fazê-lo também. Tá bom? Gênesis 22, versículos 1 ao 14. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, versículo 3, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar, versículo 8, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, nenhum mal, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que podemos ler, podemos nos alimentar, que está aqui diante de nós. Nós somos gratos, Senhor, porque temos o privilégio hoje aqui de sairmos das nossas casas, dedicarmos este tempo ao Senhor, não gastarmos, mas investirmos este tempo em comunidade, no corpo de Cristo, para cultuarmos ao Senhor e para sermos ministrados, para ministrar ao Senhor primeiramente, como fizemos, e para sermos ministrados por Ti. Então que nessa hora que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, ó Deus, em nome de Jesus, de forma que a exposição aqui feita desta palavra não seja da minha própria mente, Senhor. Não permita que seja proferido nada aqui neste púlpito, Senhor, através deste microfone, alguma palavra que seja do meu próprio coração, Senhor.
Não permita, Senhor, em nome de Jesus. Mas, Espírito Santo, conduz a minha mente, a minha fala, de forma que o que for declarado, proclamado aqui, seja em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos abra, Senhor, o entendimento, os ouvidos e o nosso coração, Senhor, de cada um de nós aqui, eu e os meus irmãos, para ouvirmos esta palavra e a recebermos e que elas possa, de fato, ser trabalhada em nós pelo Senhor da forma que lhe aprouver, ó Deus. Em nome de Jesus, eu peço mais uma vez pela minha vida, que o Senhor me cubra com o sangue de Jesus Cristo, que as circunstâncias não venham a roubar este momento, ó Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra não seja roubada como aquelas sementes que caíram à beira do caminho na parábola do semeador, ó Pai. Que a palavra não seja roubada de nós pelo diabo, Pai. Mas que o Senhor blinde a nossa mente, os nossos ouvidos, para que esta palavra chegue de fato a cada um de nós para cumprir o teu propósito, para a tua própria glória. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus. Esse é um texto bem conhecido da palavra e, como eu disse, né, e nós podemos bem ler, é o texto em que Deus relata, né, quando Deus coloca Abraão à prova para sacrificar o seu filho amado, né, o filho da promessa, Isaque, né? E eu quis dar o título aqui, eu quero pensar com você hoje sobre o Deus que provê, o Senhor, né, o Deus que provê, porque em 2 versículos o relato nos diz ali que o Senhor proverá, né? Tem esse escrito ali, esta expressão, o Senhor proverá. Então vamos pensar hoje sobre o Deus que provê, né? E pensando nisso, existe um nome do original hebraico, né? E que nós já, certamente muitos de nós já ouviu, que é Jeová Jireh. Jeová Jireh, um dos nomes de Deus, né? Que quer dizer literalmente o Senhor proverá, Deus proverá, Jeová Jireh, né? E como eu disse, isso está lá nos versículos 8 e 14, né? No versículo 8 ali, ó, que Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então, Jeová Jireh. E ali no versículo 14 também, né? E Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh, o Senhor proverá, né? E então, nós bem sabemos disso, mas os irmãos, já não é segredo para ninguém, que eu gosto de muitas vezes ir para o dicionário, né? Trazer o significado das palavras para a gente compreender um pouquinho melhor. E prover, nós bem sabemos o que é, mas a definição deste verbo, né, deste termo, prover, é suprir, abastecer, fornecer, munir, no sentido de dar munição mesmo, né? Munir, né? Nesse sentido. Providenciar, auxiliar, socorrer. Todos estes verbos são sinônimos de prover, tá? Vocês estão comigo? Muito bem. E este termo, quando nós lemos principalmente na palavra, ele é usado especialmente em momentos de dificuldade, né? Prover. Aqui era um momento de dificuldade, né? Deixa eu trocar esse microfone aqui. Eu estava resistindo aqui, mas acho que esse chiado não está muito bom. Alô, som. Muito bem. Então esta palavra, né, este verbo prover, é sobretudo em momentos de dificuldade que a gente encontra. E aqui Abraão estava, como nós poderíamos bem dizer, acredito eu, numa sinuca de bico, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Porque ele já tinha decidido o que ele ia fazer, que era obedecer a Deus, né? Apesar do conflito ali, sendo pai, né, naquela situação, ele já tinha muito certo o que ele ia fazer, né? Que ele ia obedecer ao Senhor e sacrificar o seu filho. Mas era um momento de extrema dificuldade. Tanto é que nós lemos ali, ó, no versículo 6, se você puder olhar comigo, ó, Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. E versículo 7, Isaque rompeu o silêncio. E aí ele começa a conversa com seu pai. Eles estavam em absoluto silêncio, caminhando juntos, né?
eu fico imaginando o clima em que estava ali entre os dois, né? Abraão sabendo o que devia fazer quando chegasse ao local, e Isaac achando tudo aquilo talvez muito estranho, talvez um pouco já suspeito, né? Suspeitando do que havia de acontecer. Então eles estavam em absoluto silêncio, um momento de angústia, um momento de aflição, né? E nesse sentido, pensando nesse contexto aqui, pensando no significado de prover, né, providenciar, suprir, abastecer, auxiliar, o nosso Deus é um Deus que provê e providencia o sustento e apoio necessários. Você crê nisso? Amém. O Senhor provê o sustento e o que é aquilo que é necessário. O Senhor é um Deus que socorre e ajuda os necessitados. Você crê nisso? Amém ou misericórdia? Eu vou perguntar de novo, então, você crê nisso? Amém, amém. O Senhor é um Deus que conhece todas essas necessidades que nós temos, seja de qual tipo for, mesmo antes que elas apareçam. Você crê nisso? Amém. O Senhor é um Deus que provê, Jeová Jireh. E neste texto que nós lemos, eu queria pensar aqui com você sobre... É claro que o Senhor, Ele provê a nossa vida como um todo, né? Em vários aspectos. Mas eu queria, só neste texto, pensar em 3 coisas que Deus nos provê, que Ele nos proporciona, sendo esse Deus provedor, né? Neste texto, é claro que Ele dá muito mais, mas neste texto nós vamos pensar em 3 coisas que o Senhor provê para nós. E a primeira delas é a salvação. O Senhor é um Deus que provê salvação. Amém? Amém. O Senhor provê salvação. E aqui eu queria lembrar com você que Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa, como é muito denominado, né? Ele é um tipo de Cristo. Trabalhamos isso sobre tipos, né? Tipo e o oposto, né? Que é antítipo, né? Antítipo, que é o oposto, né? Mas Isaac é um tipo de Cristo, ou seja, ele é uma figura, vamos colocar desta maneira aqui, uma metáfora para se referir a Cristo, que havia de vir ainda. Mas ele é um exemplo do que Cristo seria na sua vinda aqui na Terra. Então, eu quero te fazer refletir comigo aqui nesse sentido, pensando ali, vamos acompanhar o versículo 2, quando Deus chama Abraão e aí fala para ele o seguinte, versículo 2, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama. Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama. O único filho. Não vamos entrar aqui no mérito de que Abraão teve outros filhos e tudo mais, mas era o filho que fazia parte da aliança que Deus havia estabelecido com ele. Neste sentido, que seria o herdeiro, aquele que continuaria a sua caminhada, que pegaria o legado de Abraão, né? Mas... o seu único filho, a quem amas. E você não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente, mas eu anotei algumas referências aqui. Mas essa expressão, seu filho, seu único filho, a quem você ama. Se nós lermos lá, na ocasião do batismo de Jesus em Marcos 1:9, nós lemos o seguinte, do 1 ao 11, do 9 ao 11, né? Marcos 1, do 9 ao 11, versículo 11 diz o seguinte, veio uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, né? Ou aqui na minha versão, você é o meu filho amado, em você me agrado. Então, assim como Abraão amava o seu único filho Isaac, o Senhor Deus, o nosso Pai, demonstrou amor nesta ocasião pelo filho. Então, primeira evidência aqui, primeiro indicativo de que Isaac era de fato um tipo de Cristo, né? Se você for comigo lá em Gênesis, lá 22, né? Fica no nosso texto base aí, para você acompanhar. Gênesis, capítulo 22, verso 4, diz o seguinte, que eles começaram a viagem, né? No versículo 3, versículo 4 diz, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Está dizendo isso, né? Abraão, no terceiro dia, ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então o Senhor o manda ir para o Monte Moriá, ele se arruma as suas coisas, os seus servos, e o seu filho parte em viagem. Depois de 3 dias ele olha e vê se aproximando do local. Eles passam 3 dias viajando, né? E veja que engraçado, porque era neste dia, né, o dia que eles chegam, obviamente, né, depois de 3 dias de viagem,
que seria o dia da morte de Isaac. Certo? Era nesse dia aqui. Tanto é que eles chegam ali um pouco depois. Nós vamos subir lá, vamos adorar e tal, né? Depois a gente volta. Mas, na realidade, ia acontecer o fato aqui, né? Então, aquele era o dia da morte de Isaac. Certo? Estão comigo? Mas, de certa maneira, não, até foi, porque estava prestes a acontecer, como nós lemos, mas também foi, de certa forma, o dia da, aspas, ressurreição de Isaac. De certa maneira, se nós pensarmos um pouquinho, foi o dia da ressurreição de Isaac. Porque o destino dele de morte era certo. Abraão saiu de casa já sabendo o que ia fazer. E ele ia fazer, ele levanta a faca para sacrificar o seu filho por obediência ao Senhor. Então, nós podemos dizer aqui com toda certeza, praticamente Isaac já estava morto. Já estava morto. Se o anjo não intervém bem na hora, Isaac já estaria morto. Estava morto. Mas, de certa maneira, tá, algumas aspas nesse contexto que nós estamos pensando aqui, também, neste dia, foi o dia da ressurreição de Isaac. Ele estava morto, o destino dele estava certo. Mas o Senhor intervém. E da mesma forma, com o nosso Senhor Jesus, né? Visto que Isaac é um tipo de Cristo, se nós lermos lá em Lucas 24, versículo 7, eu vou abrir aqui. Lucas 24, 7, quando o Senhor fala que a palavra fala o seguinte, eles lembrando das palavras de Jesus: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no segundo dia. Opa, terceiro, né? Não é segundo não, né, pastor? No terceiro dia. Jesus ressuscitou no terceiro dia, amém? Amém, nós cremos. Isaac, ele ia morrer naquele dia, depois de 3 dias de viagem. Mas, de certa maneira, ele foi livre da morte e continuou a viver. Foi livre pelo Senhor. E se a gente ler o versículo 6 de Gênesis 22, ainda, veja lá, ele nos diz aqui o seguinte, versículo 6, que Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Nós podemos ler lá em João 19:17 o seguinte, Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Jesus carregou a sua cruz até o Gólgota, né? Até o Calvário. Isaac carregou a lenha para o holocausto até o Monte Moriá. Né? Mesma coisa, né? A mesma coisa praticamente. Só não estava montado para Isaac em formato de cruz, mas era o local onde ele seria colocado para ser imolado. Né? Os dois carregaram, de certa maneira, o madeiro. E Gênesis 22, ainda no versículo 10, eu estou fazendo esses paralelos para a gente acompanhar que Isaac de fato era um tipo de Cristo. Tá? Mas o versículo 10 diz o seguinte aqui para nós. É o 10? Isso. Nós lemos ali que Isaac antes pergunta, né, onde estava o cordeiro, e ele fala que o Senhor iria prover o cordeiro. Né? Mas o fato é que Abraão chega ali, monta o altar e amarra Isaac em cima do altar. E versículo 10 diz, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Está muito claro aqui, mas eu vou fazer questão de dizer com todas as letras que Isaac era o cordeiro naquela ocasião. Isaac era o cordeiro que estava sendo levado ali para aquele sacrifício no Monte Moriá. Mas se a gente ler lá em João, Evangelho de João, versículo 1, verso 29, João Batista vai dizer acerca de Jesus: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaac era o cordeiro de Abraão, de certa maneira, né? Aspas. Jesus foi e é, né? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por fim, no versículo 12, nós lemos ali o seguinte, quando o anjo fala com Abraão: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Veja que ele repete, né? Seu filho, seu único filho. Ele repete o que ele falou lá no começo, né? Para Abraão.
E não me negou o seu filho, seu único filho. E eu vou citar aqui um versículo que nem precisa a gente abrir, né? Que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Unigênito significa isso, único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu filho único, unigênito. E Abraão, aqui o anjo fala para ele que ele não negou o seu filho, o seu único filho. Assim como Deus não nos negou o seu filho, o seu único filho. Então, o Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus que provê, ele é Jeová Jirê, e ele nos provê salvação. O Senhor nos provê salvação. Isaac foi aqui apenas uma representação da salvação que Deus iria prover através de Jesus. Vocês estão comigo? Então, a primeira coisa que Jeová Jirê, o Deus que provê, ele nos proporciona salvação. Segunda coisa neste texto que nós aprendemos que o Senhor nos proporciona são recursos. Recursos. Primeiro o Senhor nos proporciona salvação. Depois o Senhor nos proporciona recursos. E eu vejo aqui, irmãos, que, claro, é dito isto sobre Abraão na palavra, né? Um dos heróis da fé, né? Um exemplo de fé que está descrito na palavra. Mas olha, irmãos, Abraão era um homem de muita fé, viu? Muita fé. Muita fé. A gente, claro, a gente precisa exaltar o Senhor com os nossos lábios, com as nossas palavras, mas e a gente declara glória a Deus, amém, aleluia, mas quando a gente lê, ele sacrificando o filho dele e a gente sacrificando nós, opa, aí já, ô pastor, não veja bem, né, pastor? Aí já muda um pouquinho de figura, né? Aí já muda um pouquinho. Mas Abraão era um homem de muita fé, irmãos, porque veja lá no versículo 5 comigo. 5, deixa eu ver se eu anotei certo. Isso, versículo 5. Que eles chegam no lugar, né? Depois de 3 dias, então Abraão diz aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vós. Viu o que ele falou aqui? O que ele foi fazer lá no Monte Moriá? Foi sacrificar, foi adorar, com o sacrifício sendo Isaac, seu filho. Mas aí ele chega lá, ele pega e fala o seguinte: esperem aqui, ó, os funcionários, né? Esperem aqui que nós vamos lá, eu e meu filho adorar, e daqui a pouco a gente volta. Como assim daqui a pouco a gente volta? Ele não foi lá para sacrificar o filho? Como é que daqui a pouco eles iam voltar? Como é que eles iam voltar? Ele foi lá muito determinado para fazer o que ele sabia o que tinha que fazer. Mesmo sabendo que estava prestes a acontecer, talvez a gente pode diminuir ou como é que se fala, meu Deus? Não é bem empobrecer, mas a gente pode diminuir o significado, o que o texto nos está dizendo, falando que ele só mentiu para os servos. A gente pode ser simplista desta maneira. Ele só me falou para os servos que ia voltar e não ia voltar coisa nenhuma. Mas eu prefiro pensar que Abraão era um homem de muita fé. Porque ele falou para os servos que eles iam voltar, mesmo sabendo o que ia acontecer. Que Isaac ia morrer. Né? E ele estava pronto a entregar o melhor que ele tinha, por obediência a Deus, mesmo sem ver ali ao redor outro recurso. Ele não tinha outra coisa para fazer. Ele não tinha outro recurso. Então era o que Deus falou e ele foi, por obediência e por fé. Mas, olha comigo ali no versículo 4. Nós lemos aqui agora, né? Vamos ler novamente, mas veja, no 3º dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, o monte, né, que eles estavam indo. Então ele está andando lá, imagina ele lá na estrada, né, com o jumento lá, com o pessoal ali. E aí ele olha com mais atenção e ele vê o monte, né? Ele olha mais atento no seu olhar, né? Ele levanta os seus olhos, ele ergue os seus olhos. E no versículo 13 usa essa mesma expressão, ó. Abraão ergueu os olhos
e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O texto não nos diz isso, e nós podemos aqui apenas, nesse momento aqui, conjecturar, especular, mas porque o texto não diz isso claramente. Nós não sabemos se quando eles chegaram no local, o carneiro já estava lá ou não. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Abraão, depois da intervenção do anjo, ele levanta os seus olhos e ele vê um carneiro amarrado pelos chifres. É isso que nós sabemos. Agora, se quando eles chegaram lá no local, montaram o altar, o carneiro já estava lá ou não, se o Senhor fez aparecer depois, de alguma maneira sobrenatural, ou se o carneiro estava lá e eles passaram despercebidos por ele, nós não sabemos. O texto não nos diz isso. Tá? Mas pensa o seguinte, quando Abraão está chegando no local, ele precisa erguer os olhos para ver o monte de longe, certo? Certo? Depois, Abraão precisa erguer os olhos e aí ele vê o carneiro preso, amarrado numa corda. E aí eu quero pensar com você aqui sobre nós, não sobre Abraão, mas sobre nós. Quão limitada está a nossa visão, a ponto de nós não vermos a provisão de Deus em tantas ocasiões. Às vezes, o que nós precisamos fazer é erguer os nossos olhos e olhar, e enxergar, e contemplar o que o Senhor está nos provendo. Porque muitas vezes, a gente pegando a linguagem aqui do texto, talvez os nossos olhos estejam voltados para outro local, para outra coisa, outra circunstância. Talvez a gente está caminhando aqui, olhando para baixo, sendo que a gente precisa erguer os olhos e contemplar o que o Senhor tem providenciado para nós. Então, quão limitada está a nossa visão, a ponto de eventualmente nós não vermos a provisão de Deus. Como eu disse, nós não sabemos se o carneiro estava lá já ou não, se o Senhor fez aparecer ou porque ele estava amarrado, né? Então, não sei se foi lá alguém amarrou enquanto Abraão estava lá no altar, não sei. Eu acredito que o Senhor talvez possa ter feito aparecer lá daquela maneira, ou eles passaram por lá e não viram. Mas nesse sentido, quão limitada está a nossa visão? E a gente às vezes fica olhando, Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de tal coisa, o Senhor conhece a minha necessidade, e o Senhor é o Deus que provê as necessidades antes mesmo que elas surjam, porque Ele conhece todas elas. Mas às vezes Ele pode já ter providenciado e nós não estamos enxergando. A gente precisa se perguntar isso. O Senhor provê. Jeová Jireh, nós cremos, amém? O Senhor é o Deus que provê. E Ele proveu um recurso para Abraão. Embora, em um primeiro momento, ele não tenha visto. E nós? E nós? Será que o Senhor... Às vezes o Senhor, de fato, não concedeu. Isso pode ser uma realidade, né? Totalmente possível. Mas a gente precisa se perguntar se, de repente, a gente está com os olhos focados em outra direção, não contemplando o que o Senhor já proveu para nós. Então, o Senhor é o Deus que provê salvação, o Senhor é o Deus que provê recursos, e por fim, eu falei que eram três, terceiro e último, o Senhor provê a sua própria adoração. O Senhor provê a sua própria adoração. Leia lá comigo o versículo 8, por favor. Quando Isaac pergunta ali no versículo 7 antes, onde está o cordeiro? E ali no versículo 8, Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Então o texto está nos dizendo o quê? Deus proverá para Abraão. Isso? Para Abraão. Não. Deus proverá para si. O cordeiro não era para Abraão. O cordeiro era para Deus. Deus proverá para si o cordeiro. Para quê? Para o sacrifício.
para o holocausto. O cordeiro não era para Abraão, irmãos. O cordeiro era para Deus. O cordeiro era para Deus, para usá-lo para adoração a Deus. E é por isso que nessa terceira parte, eu disse que o Senhor provê para a sua própria adoração. Ele não proveu um recurso ali para Abraão pegar o cordeiro, fazer uma refeição a ele e Isaac, porque eles estavam famintos depois da viagem. Não. Ele proveu um recurso para a própria adoração a ele. Para o holocausto. Então, eu queria que você pensasse comigo, eu já estou encerrando a minha fala aqui, mas ele provê o que nós precisamos. Você crê nisso? Amém. Ele é Jeová Jireh, ele é o Deus que provê, né? O que nós precisamos pela graça e misericórdia, nós cantamos agora, né? É graça. É o eterno favor dele, né? Sobre nós. Mas ele provê o que nós precisamos, claro, porque ele nos ama, porque ele nos quer bem. Isso é prova maior, é o sacrifício de Jesus por nós, né? Que ele nos quer bem. Mas ele provê também o que nós precisamos, principalmente para a glória dele. Ele não provê, vamos pensar aqui, algo bem, vou simplificar bastante, né? Ele provê um carro para o pastor Rafael, porque ele sabe que o pastor Rafael precisa para fazer o trabalho, para atender a família e tudo mais, tal, porque ele sabe que o pastor Rafael precisa. Mas não é porque o pastor Rafael quer um carro e ele quer. Não é nesse sentido. Ele precisa, mas não é por questão de querer, como é que eu vou explicar aqui? De sermos como crentes mimados, nos atender neste sentido. Não é isso. Ele concede porque ele sabe que o pastor Rafael precisa, mas ele concede também para que o carro seja usado para a glória dele. Isso eu estou dando um exemplo muito simplista, tá? Muito, muito básico. Assim com todas as coisas na vida de cada um de nós. Ele proveu o que nós precisamos, mas principalmente, não só porque nós precisamos, mas para a glória dele. Para a glória dele. Abraão precisava de um cordeiro lá, para colocar no lugar do filho. Mas o objetivo maior lá era glorificar a Deus. Assim deve ser com a gente também. Porque essa glória dele, que quando ele proveu que nós precisamos para a glória dele, isso deve acontecer através da gratidão. Isso deve acontecer através do testemunho. Acho que foi semana passada, que eu não me lembro agora, mas passado ou retrasado, que eu falei aqui em uma das pregações que é muito, muito bom nós vermos outros testemunhos, né? Edifica a nossa vida. Mas nós precisamos também falar, olha o que ele fez comigo. Não, olha o que ele fez com a irmã Nailde. Poxa, que bom, glória a Deus, a gente se alegra, a gente glorifica a Deus. Olha o que Deus fez na vida da Maria, olha o que Deus fez na vida da irmã Alzira. A gente agradece a Deus juntos aqui, vendo o que Deus fez na vida de outros. Mas nós precisamos, para adorar a Deus, falar, olha o que ele fez comigo, num sentido de testemunho. Olha o que Deus me proveu, me proporcionou, para a glória dele mesmo. Porque, afinal de contas, Romanos 11:36 vai nos dizer, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Amém. É isso que o texto nos diz. Tudo vem dele, não é nosso. Tudo acontece por meio dele aqui e tudo volta para ele. Vamos pensar, ser simplista um pouco de novo nesse exemplo que eu dei. Tudo vem dele. O carro que o pastor Rafael precisa vem das mãos do Senhor para a família do pastor. Quando o pastor dirige o carro, isso pelo menos precisa acontecer para a glória dele. Estão me entendendo? E tudo volta em forma de glória para ele. Então as nossas necessidades que o Senhor provê, como o Jeová Jireh, que de fato elas precisam voltar para ele.
para glorificá-lo em forma de gratidão e em forma de testemunho, para que outros sejam impactados também. E eu quero encerrar de fato a minha fala dizendo isto, que a salvação que Deus nos provê e os recursos que Deus nos provê precisam resultar em adoração a Ele. Amém? Amém. Eu quero te convidar a orar mais uma vez, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque eu creio que para a Tua própria glória, o Senhor nos inspira hoje com esta palavra, o Senhor nos incentiva hoje com esta palavra, Senhor. E o Senhor também nos corrige hoje com esta palavra, no sentido de que nós precisamos todos os dias reconhecer que o Senhor é quem provê tudo que nós precisamos. O Senhor é quem providencia, das Tuas mãos que vêm todas as coisas. E hoje nós podemos entender um pouco melhor aqui que, de fato, como professamos, a salvação ela vem do Senhor. A salvação em Jesus, ela vem do Senhor para nós. A salvação não é mérito nosso, mas é graça e misericórdia do Senhor sobre nós, que vem do Senhor para nós. O Senhor também provê para nós recursos, as nossas necessidades físicas, financeiras, materiais, emocionais. E nós louvamos a Ti por isso. Mas que estes recursos possam retornar para o Senhor em forma de gratidão, como louvor e glória ao Senhor. Que os testemunhos possam acontecer para que isto seja para louvor e glória do Senhor e outros sejam impactados pela provisão do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. E que tudo que nós vivermos, tudo que acontecer na nossa vida, de fato possa servir para Sua própria adoração, Senhor. A salvação, nós exaltamos ao Senhor por ela, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Nós glorificamos ao Senhor pela salvação. Nós glorificamos ao Senhor pelas bênçãos, pelas dádivas que o Senhor nos dá, em recursos, sejam eles quais forem. Que tudo possa voltar para o Senhor em forma de adoração, de glória ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, é esta a nossa oração nesta manhã. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.